Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Engetech Talks. Dessa semana está muito gratificante o tema que nós estaremos abordando hoje. A gente vai estar com a participação super especial da engenheira de segurança e engenheira química Débora Ramalho. A formação da Débora, ela é graduada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ, mestre em engenharia ambiental com ênfase em saneamento ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, pós-graduada em Engenharia de Segurança pela Uzi Minas, e ela possui 7 anos de experiência, tanto na parte de industrial, quanto em implementações de sistema de gestão, tanto da ISO 14001, que é o tema de hoje que está sendo abordado, quanto da OSAS, da ISO 45001, que é a antiga OSAS 18001. Então, a Débora, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação. Vai ser um evento super gratificante, com compartilhamento de informações e da sua excelente expertise que você possui dentro da parte de implementação de sistema de gestão. Obrigado pela participação, seja bem-vinda. Boa noite, Fabrício, boa noite a todos. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite aí de estar participando, tanto hoje aí dessa webinar, né, em parceria com a Engetech. Muito obrigada pelo convite. E eu tenho certeza que teremos aí uma horinha bastante produtiva, né, de bastante conhecimento. Bom, pessoal, como o Fabrício já adiantou, hoje a gente vai falar aí sobre a ISO 14001, né, já na nova versão dela, 2015. E para a gente começar a falar sobre a ISO 14001, ela é uma norma de sistemas de gestão ambiental, né? Então, para a gente começar a falar sobre ela, é importante que a gente entenda o porquê dela existir, né? Então, a gente entra aí nesse tema de desenvolvimento sustentável. Bom, quando começou o processo acelerado aí de industrialização, né? A exploração de recursos naturais, que antes isso era feito de forma sem medidas, né? Sem muitos cuidados. Então, eles começaram a perceber que isso demandaria que tivesse uma preocupação maior sobre esse tema. Então, isso se tornou um problema real e não só pontual, né? Um problema mundial. A gente tem aí um problema mundial de escassez de recursos naturais e cada vez mais agravado. Por isso, inclusive, que cada vez mais a gente tem legislações mais rígidas na parte ambiental, né? Então, o desenvolvimento sustentável, ele veio aí como uma demanda para frear essa exploração aí de recursos naturais de forma sem ser sustentável. Então, o que aconteceu? O desenvolvimento sustentável começou a ser uma exigência para as questões ambientais, né? Então, assim, as indústrias, elas poderiam produzir, elas poderiam entregar os seus produtos, mas elas deveriam embutir no seu sistema produtivo a preocupação com o desenvolvimento sustentável, né? As questões ambientais começaram a ser colocadas em voga, né? Então, dos anos 90 aí, principalmente para frente, as questões ambientais começaram a ser, inclusive, questões comerciais. Hoje em dia, grandes empresas, elas antes de comprar, elas sempre avaliam, né, se os seus fornecedores estão aí de acordo com normas ambientais, com desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável começou a ser mandatório, principalmente nessa parte aí da indústria, né? Bom, em 1972 teve a Conferência de Estocolmo, e aí foi onde foi discutido em nível mundial pela primeira vez essas questões ambientais. Isso porque foram trazidas constatações sobre o consumo e sobre o esgotamento de energia e de recursos naturais no mundo. Eu não falei no início, né, pessoal, mas assim, como nós temos aí uma hora, eu vou pedir que quem for tendo dúvidas ao longo da nossa webinar, que vá anotando que no final a gente vai abrir aí para dúvidas, tá bom? Bom, então retomando aqui,
Então, após essa conferência de Estocolmo, isso foi abrangido em nível mundial e tomou aí um outro foco, né? Então, a partir de então, essa discussão se tornou mais evidente na vida dos cidadãos em geral e dos empresários, né? E se uniu o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento sustentável. E nesse contexto, a Comissão da ONU criou esse relatório, né? O relatório Nosso Futuro Comum, que tinha como objetivo discutir e estudar os impactos negativos do homem no meio ambiente e também nos recursos naturais. Bom, assim foi se definido o significado, então, de desenvolvimento sustentável, que a partir disso foi-se, então, definido como desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Então, a gente hoje atende ao que a gente precisa, sem esquecer que futuramente também as gerações precisarão. E onde que entra a 14001, então, nesse contexto, né, pessoal? Para que, então, que serve a ISO 14001? Bom, a ISO 14001, esse nome ISO, ele é a tradução, né, para Organização Internacional de Normalização. Ela é formada por 162 organismos de normalização de diversos países, né, que se reúnem para discutir e para desenvolver padrões internacionais. No Brasil, o nosso acesso, né, à ISO, a essa organização, é através da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a ISO 14001, ela foi criada por um comitê técnico, envolvendo a ABNT também, e teve a sua primeira versão publicada em 1996. Depois ela teve uma segunda versão em 2004, ficou esses anos todos aí sem ter uma revisão, e em 2015 a gente teve aí uma revisão bastante expressiva, né, da ISO 14001, junto com a ISO 9001, as duas tiveram a publicação da sua revisão no mesmo ano, né, e foi muito válida a revisão que foi feita. Foram modificações, né, que foram bastante contundentes, como, por exemplo, a questão da alta liderança, né, nessa versão 2015 ficou muito mais em voga, ficou muito mais forte isso. E assim, como eu falei, com esse aumento na década de 90, né, dessa preocupação mundial aí com o meio ambiente, surgiu essa necessidade de uma norma que tratasse sobre o meio ambiente, né? Porque até então não se tinha uma norma internacional que tratasse sobre esse assunto. Então surgiu essa demanda, né? E a ISO 14001, ela traz uma abordagem ambiental que envolve negócios, né? A performance ambiental e a sustentabilidade. Então, ela é totalmente adaptável ao meio empresarial, né? As questões industriais, né? Então, ela veio para isso. E assim, não basta que a empresa ela se preocupe só com a sustentabilidade externamente, né? É preciso que as empresas se preocupem com o seu desenvolvimento sustentável também. E é nesse contexto que veio a ISO 14001, como um guia mesmo aí para implementar e para manter um sistema de gestão ambiental. Eu não sei se o Fabrício está por aí para me ouvir, para poder colocar aí a primeira enquetezinha que a gente preparou para vocês. Eu não estou vendo, mas também, se ele não estiver, quando ele aparecer, a gente coloca a enquete aí para vocês. Vamos prosseguir. Bom, e qual é o objetivo da 14001, resumidamente falando, né? Vamos dizer assim. Bom, a 14001, ela é esse organismo mundialmente conhecido
que tem por intuito preservar o meio ambiente através do controle dos impactos ambientais, né? Porque quando a gente implementa a ISO 14001, a gente precisa, né? A gente tem lá, dentro do escopo dessa norma, a gente tem a obrigação, né, de mapear os nossos aspectos ambientais e os nossos impactos e de criar controles para eles. Então, a ISO 14000 ela tem como objetivo essa minimização dos impactos ambientais, né, através dos controles, através desse mapeamento. A ISO 14001 também controla custos. E aí, isso acaba sendo, às vezes, até... as pessoas, às vezes, acham, mas eu vou implementar um sistema de gestão, eu vou gastar com isso, porque a gente tem um custo de manutenção de um sistema de gestão, né? Um sistema de gestão, ele até para que a gente mantenha, a gente tem os custos das auditorias, a gente vai ter os custos aí das modificações que talvez precisem ser feitas, mas no geral, uma empresa que tem a ISO 14000 implementada, ela consegue controlar os seus custos, já que ela consegue diminuir desperdícios. Ela faz o quê? Ela também tem, através do controle de fornecedores, né? Ela busca por materiais mais sustentáveis e no final, a conta fecha com um controle de custos maior, né? Então, a gente coloca na balança, a gente tem os gastos, por um lado, de manutenção da implementação, mas a gente também tem um controle de custos que vai pesar no final da balança para que a gente tenha essa redução, tá? Se eu estiver falando rápido também, tá, pessoal? Pode falar que eu estou falando rápido, pode me mandar diminuir a velocidade aí, que tá tudo certo. Bom, então, continuando falando sobre os objetivos da 14001. Melhorar o desenvolvimento sustentável nas empresas. Quando a gente tem um sistema de gestão, a gente necessariamente propõe objetivos ambientais para a empresa, né? Então, através de uma análise crítica, através aí de uma análise juntamente com a alta direção, a empresa propõe objetivos ambientais, né? E acompanha isso. Então, isso contribui positivamente no desenvolvimento sustentável aí das empresas, através desse sistema de gestão bem implementado, né? Passei antes de falar. Bom, além disso, a ISO 14001, ela fomenta auditorias ambientais. E quais são as vantagens de se ter uma auditoria ambiental, Débora? São diversas, são inúmeras. Muita gente morre de medo desse nome, auditoria. Ai, meu Deus, eu vou sofrer uma auditoria. Eu detesto esse termo sofrer auditoria, porque a gente já começa sofrendo, né? E a gente não tem que sofrer. A auditoria, ela traz inúmeros benefícios, ela traz inúmeras oportunidades de melhoria do seu sistema. Então, a gente sempre tem que olhar para uma auditoria como uma oportunidade de melhorar, de crescer, de mitigar os nossos defeitos, né? E focar e potencializar no que a gente tem de melhor. Então, assim, essa fomentação de auditorias ambientais através da manutenção dessa certificação é muito positiva para a empresa, porque você vai estar ali periodicamente revendo o seu sistema de gestão, revendo se você não está cumprindo algum requisito, né? E aí, através das não conformidades, você vai tratar para poder melhorar. Então, as auditorias são sempre benéficas. E, além disso, um sistema de gestão bem implementado, ele engaja a empresa nas questões ambientais, né? E, na verdade, para que a gente tenha um sistema de gestão bem implementado, a gente precisa motivar esse engajamento, né? Então, assim, lá na frente a gente vai falar melhor aí sobre os passos que a gente tem até a certificação, e vocês vão ver que um deles é a gente fazer esse trabalho de conscientização, de engajamento com toda a equipe, né? Porque a certificação, ela não é exclusiva do setor de meio ambiente, que é a SMS, não. A certificação, ela é da empresa como um todo, ela é da organização, né? A organização vai ser certificada. Então, a gente precisa do engajamento desde a alta liderança, né? Até
o chão de fábrica, de fato, porque todos ali têm as suas responsabilidades diretas sobre esse sistema de gestão, tá? Eu vou aproveitar que o Fabrício voltou. Tá me ouvindo, Fabrício? Queria pedir para você colocar aquele questionáriozinho que a gente preparou para o pessoal, né? A gente está falando agora aí dos benefícios da 14.001 e a gente queria saber, pessoal, de vocês, aonde hoje vocês se encontram, né? Coloca aí pra gente, por favor, Fabrício. Então, a gente preparou aí um questionáriozinho. E aí, eu queria que vocês, por favor, respondessem aí como é que está o processo de implementação da ISO 14.001 na sua empresa. A sua empresa já é certificada? Ou não? Vocês estão iniciando agora o processo de implantação da 14.001. Ou não? Vocês já estão finalizando o processo de implantação às vésperas aí da auditoria, né? Para a certificação. Ou no momento você ainda não está no mercado de trabalho, mas está se qualificando para que quando retorne ao mercado de trabalho, né, que você tenha aí essa capacitação, esse know-how para poder colaborar, para poder ajudar a sua futura empresa aí, né, nesse caminho de certificação. Então, responde aí para a gente. Fabrício, quando eles tiverem respondido aí, você posta aí para a gente poder ver o resultado, para a gente poder dar continuidade. Até para a gente poder ter um termômetro aí, né, pessoal, de todo mundo que está assistindo aí a nossa webinar. Como é que estamos aí de resposta, Talcita? Falta apenas uma pessoa para responder. Vamos lá, uma pessoa. Responda para que a gente possa continuar. Olha, eu respondi conforme estava descrito lá, mas a empresa que eu trabalho, ela não... Cortou o áudio de quem estava falando. Sou eu, meu nome é Éder, boa noite. Boa noite, Éder, tudo bem? Então, eu coloquei conforme estava lá descrito, né? Mas a empresa que eu trabalho, ela nem iniciou essa atividade ainda. Ah, tudo bem, mas aí não tem problema, a gente entende. Tomara que comece agora, né? Sim. Bom, então apareceram aí os resultados, então você compartilhou com a gente aí. Então, de todo mundo que está assistindo, 42%, né, das pessoas já trabalham numa empresa certificada. Que legal isso, né? É um número considerável, eu acho. 17% está iniciando o processo de implantação e 42% está se capacitando para retornar ao mercado de trabalho. Então, vamos continuar. Obrigada aí para todo mundo por ter participado. Obrigada, Talcita, por ter compartilhado. Então, vamos continuar. Bom, um dos benefícios aí da ISO 14.001, que eu considero muito importante, né? Muito contingente, é a questão de riscos. A gente até colocou aqui algumas tragédias ambientais que a gente presenciou, né? Aí na última década, e que poderiam ter sido evitadas se o sistema de gestão existisse, ou caso ele existisse, que ele tivesse sido corretamente aplicado, né? Então, a gente acompanhou aí aquele terrível acidente de Brumadinho, né? Que até hoje a cidade, até hoje, as cidades, na verdade, ali no entorno inteiro ainda estão se recuperando, né? E assim, será que não tinha sido feita uma análise desse risco? Será que esse aspecto ambiental não tinha sido mapeado? Será que esse impacto ambiental não tinha sido previsto, sabe? Então, assim, a gente colocou aqui esses acidentes para mostrar isso. Um dos benefícios da 14.000 é esse.
Porque a partir do momento que a gente mapeia os nossos processos, mapeia as nossas atividades, né? Mapeia os aspectos ambientais que podem decorrer da nossa atividade. E aí, quando eu falo da nossa atividade, eu não falo só da nossa atividade macro. Eu falo de cada setor, né? Quando a gente implementa o sistema de gestão ambiental, essa questão de aspectos e impactos ambientais, ela é mapeada setor a setor, né? Diretamente ali com um especialista daquele setor. Então, assim, a gente faz um mapeamento minucioso ali de cada atividade, né? E de cada impacto que isso pode decorrer, sendo bem criterioso na hora de colocar os controles ambientais. Porque se a gente tem um sistema de gestão bem definido, a gente tem controles ambientais robustos, que situações como essa, por exemplo, de Brumadinho, seriam evitadas, né? Um outro acidente que a gente colocou aqui, que aconteceu aí no sul do estado, né? Foi quando na Cervates, que fica em Resende, minha cidade natal, Resende, inclusive, teve esse vazamento de um pesticida no Paraíba do Sul, né? Foi um dos piores acidentes ambientais que a gente já teve no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. Foi de um impacto, assim, altíssimo, de uma criticidade altíssima. E, assim, será que isso não tinha sido mapeado, sabe? Será que a gente não poderia ter tido um controle que evitasse que isso acontecesse? Foram mais de 80 toneladas de peixe no Rio Paraíba que se foram, né? Comprometeu o abastecimento de água de diversas cidades, né? Porque o Rio Paraíba do Sul, ele abastece diversas cidades. Então, assim, a implementação da 14.001 nesse sentido de redução de riscos, ela é extremamente importante. Porque a gente realmente, eu digo por experiência própria, quando a gente tem um sistema de gestão bem implementado, a gente consegue fazer esse controle de risco de uma forma eficaz, né? Porque a gente não só mapeia e define os controles ambientais, a gente acompanha. Esses controles estão sendo efetivos, esses controles estão sendo suficientes. Meu processo mudou, eu preciso mudar o meu controle? Quando eu tenho um sistema de gestão implementado, que eu avalio o controle de mudanças, que eu tenho isso tudo já embutido, que eu já tenho isso tudo ali no planejamento do seu sistema de gestão, isso acontece de forma natural. Então, esses riscos acabam sendo controlados. Então, a redução de riscos, dos benefícios, né? É um dos benefícios da ISO 14.001 que eu considero mais relevantes, porque ele realmente reduz para a empresa não só riscos ambientais, né? Mas tudo que decorre desses riscos. Então, no caso, multas, inclusive o fechamento de empresas. A Cervates, para quem não sabe, inclusive fechou, né? Hoje em dia ela já não existe mais. E eu tenho certeza que esse acidente foi de grande impacto para que isso tenha acontecido, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, o que acontece? Para que a gente... isso tudo, né? Todos esses benefícios de uma ISO 14.001 implementada, certificada, a gente precisa o quê? A gente precisa do comprometimento e da responsabilidade geral da organização. Como eu falei, a responsabilidade pela manutenção, né, não só pela implementação, porque não basta só você implementar, não basta só você certificar a sua empresa, né? Você tem que certificar e você tem que manter essa certificação. Acredito que a maioria saiba como funciona esse trâmite de certificação, né? Mas depois que a gente tem aí a certificação inicial, a gente tem um ciclo de manutenção dessa certificação. Então, todo ano, a empresa é submetida a uma auditoria de manutenção de certificação, onde verifica aí, em ciclos, né, onde são verificados todos os requisitos lá que foram verificados na implementação inicial.
Então, para que ela seja efetiva, a gente precisa do comprometimento e da responsabilidade geral da organização. Como eu falei, a implementação da 14.001, não só da 14.001, de sistemas de gestão no geral, ela é responsabilidade desde a alta direção até o chão de fábrica. Isso tem que estar bem claro para os colaboradores. As responsabilidades têm que estar muito bem definidas, tem que ser expostas com muita clareza, né? Todos são responsáveis por manter essa certificação. E como eu falei, essa comprovação de eficácia do seu sistema, ele se dá pela conformidade com a 14.001, né? Que tem aí a cereja do bolo com a certificação, tá, pessoal? Bom, a ISO 14.001, assim como os outros sistemas de gestão, né? Tanto a 9.001 quanto a 45.001, eles são baseados no ciclo PDCA. Eu não sei se todos já ouviram falar do ciclo PDCA, né? Mas ele é uma ferramenta de gestão muitíssimo eficaz. Quem nunca ouviu falar, eu recomendo que estude para saber, né, como funciona, como aplicar um ciclo PDCA. Ele vem do inglês, né? Plan, Do, Check, Act. Então, planejar, fazer, checar e agir, né? E ele utiliza a terminologia e linguagem de gestão, apresentando uma série de benefícios para a organização. Então, se a gente pega a 14.001, a gente vê lá que ela está dividida, né? A maneira como ela foi estruturada é exatamente dentro aí do ciclo PDCA. Então, a gente primeiro planeja a nossa organização, a gente planeja o nosso sistema de gestão, depois a gente vem com a operação, né? Então, ele estabelece lá todos os nossos requisitos já para a operação. Depois vem a parte da checagem, né? Então, a gente tem lá as reuniões de análise crítica, as auditorias, né? E a ação. Então, a gente tem as não conformidades que foram encontradas, dos requisitos que a gente hoje possa não estar atendendo e precisa atender, né? E assim por diante. Então, todos os sistemas de gestão da série ISO, eles são estruturados realmente aí em cima do PDCA, o que dá uma robustez tremenda para os processos, tá? Bom, um outro benefício da ISO 14.001 é que quando a gente implementa a ISO 14.001, né, a política e a comunicação ambientais, elas ou são criadas do zero, caso a empresa não tenha, ou caso a empresa tenha, elas são aprimoradas, né? E aí, isso acaba trazendo um engajamento para a empresa nas causas sustentáveis. A gente tem, dentro dos requisitos da norma, a gente tem super forte a parte de conscientização ambiental, né? Então, assim, isso tudo acaba trazendo um engajamento para a empresa, para a organização no geral, pelas causas sustentáveis, tá? Bom, um outro benefício muitíssimo importante também é a parte do cumprimento dos requisitos legais. A gente tem lá no capítulo 6 da norma, e depois lá no capítulo 9 também, a gente tem falando sobre os requisitos legais. No capítulo 6 a gente fala sobre o mapeamento, no capítulo 9 a gente fala sobre o cumprimento efetivo. Então, assim, a gente sabe que quem já está no mercado de trabalho e quem não está se qualificando também, a gente sabe que hoje a gente tem a gente tem uma legislação ambiental bem pesada, né? A gente tem diversas burocracias aí na parte ambiental, que eu vou até falar que são necessárias a maioria, né? Já que a gente precisa trabalhar dentro aí nesse pensamento preventivo, né? E quando a gente tem um sistema de gestão implementado, isso colabora, assim, diretamente com a nossa garantia de cumprimento dos requisitos legais, né? Por quê? Com a implementação do sistema de gestão, a gente faz esse acompanhamento dos requisitos legais que são aplicáveis para a sua empresa, né? Que são aplicáveis para o seu negócio, né? E a gente garante o cumprimento deles. Ou garante que a gente está trabalhando para cumpri-los, né? Pode ser que tenha algum requisito legal que hoje seja aplicável para a sua empresa,
que você não cumpra, mas quando você tem um sistema de gestão ambiental, você automaticamente é levado a fazer um plano de ação para atendimento. Então, ele prevê que você já coloque esse plano de ação, né? Então, o cumprimento de requisitos legais, ele é muito facilitado quando a gente tem um sistema de gestão ambiental, porque ele é uma saída do nosso sistema de gestão, né? A gente precisa atender os requisitos legais para se manter certificado. Então, a gente faz isso automaticamente. E aí, o cumprimento dos requisitos legais, muito mais do que manter um sistema de certificação, ele livra a empresa de quê? De multas, né? De notificações, de autos de infração, né? Então, quando chega uma fiscalização na sua empresa, você tem tudo ali, você está atendendo com tudo que você precisa atender, né? Então, isso te impede, te livra, né? Te livra desses tipos de sanções legais, que podem chegar até ao fechamento de fábricas, né? Ao fechamento de empresas, né? Como eu falei também, né? A ISO 14001, ela ajuda a gente a reduzir os gastos. Então, como eu disse, na balança, você tem os gastos com a implementação e com a manutenção? Sim, com certeza tem, né? A gente tem os gastos aí da auditoria, tem os gastos para as modificações necessárias, mas no final a balança se equilibra e a gente consegue ver redução de gastos, porque o sistema de gestão nos ajuda a entender, nos ajuda a olhar esses gastos desnecessários, né? Ele torna a produção da empresa mais eficaz, né? Mais sustentável, tá? Além do reconhecimento da marca, né, pessoal? Hoje em dia, e eu acredito que isso seja cada vez mais forte, tá? A questão ambiental, ela é muito vista, né? Então, assim, quando uma empresa ela é certificada 14001, você já se mostra para o mercado que você é uma empresa sustentável, preocupada, e eles já te olham com outros olhos. Inclusive, vários bancos, para poder liberarem empréstimos para as empresas, eles exigem que a empresa seja certificada, né? Quando fala-se, então, de mercado externo, nem preciso dizer que isso se torna ainda mais em voga, né? Já que lá fora, às vezes, essa preocupação ambiental, às vezes, é muito maior, né? Então, esse reconhecimento da marca é um dos benefícios que a gente tem com a implementação da 14001 na nossa empresa. Como eu falei, valorização do mercado internacional. Para muitas empresas é um pré-requisito de contratação, né? É um pré-requisito de manutenção. Para te manter como fornecedor, eles te exigem que você tenha esse sistema de gestão. Porque a gente trabalha também, pessoal, com uma questão que se chama corresponsabilidade. Então, eu sou corresponsável pelo que o meu fornecedor faz, né? Então, qual é a minha posição, então? Eu vou escolher fornecedores que cumpram com o que eu considero importante, né? Então, eu vou escolher fornecedores que tenham um sistema de gestão ambiental. E o que eu tenho de, vamos dizer assim, de resguardo que o meu fornecedor tem? O fato dele ser certificado, tá? E quais são os passos para a implementação da 14001? Né? A gente tinha 17% dos nossos ouvintes aí do Engetech Talks de hoje que estão no início do processo de implantação. Então, vamos se atentar aí quais são os passos para a implementação da 14001. O primeiro e mais importante passo, pessoal, é a conscientização e a capacitação. E quando eu falo capacitação, eu não falo só capacitação da equipe que vai estar à frente, né, dessa implementação. Eu falo da organização como um todo. Conscientize-se, capacite-se, né? A gente se inteirar sobre qual é o impacto de um sistema de gestão ambiental para a minha organização, a gente mostrar os benefícios é um passo importantíssimo, porque isso vai melhorar o meu engajamento, né? E automaticamente as pessoas vão estar mais inteiradas das suas responsabilidades
né, sobre esse sistema de gestão. Então, conscientização e capacitação são essenciais para que a gente implemente um sistema de gestão. E aí, vale ressaltar que essa conscientização e capacitação, ela é o passo 1, mas ela está em todos os passos. Porque, assim, durante todo o meu processo, não só de implementação, mas também de manutenção, eu preciso ficar fazendo essa reciclagem de capacitação, eu preciso ficar fazendo esse reforço de conscientização, tá? O segundo passo, pessoal, é o envolvimento das equipes de trabalho. Então, como eu falei, o sistema de gestão, ele vai desde a alta direção até o chão de fábrica. Então, envolve todo mundo nisso. Envolva toda a organização. Faça workshops. Coloque todo mundo junto, sabe? Envolva os colaboradores nesse objetivo de implementação de um sistema de gestão. É importante todo mundo saber qual é a relevância de estar certificado, qual é a relevância de eu ter uma ISO 14001 na minha empresa, entendeu? Porque quando o colaborador sabe da importância, quando o colaborador sabe o porquê daquilo, eu garanto para vocês, eles vão se engajar muito mais, tá? Então, o envolvimento das equipes, ele infere diretamente nos resultados da implantação e eu ouso dizer, e da manutenção, porque como eu disse, não basta só implementar, a gente tem que implementar e manter, tá? O terceiro passo é o divulgar o conhecimento. Então, isso está ligado lá com o passo 1, né? Então, que é o de capacitação. Então, estimule essa participação das equipes com os treinamentos, incentive, né? Mostre como é importante esse conhecimento para cada um deles e mostre como ele vai usar isso. Porque não basta só você capacitar, não basta só você mostrar o conhecimento. Mostra o conhecimento e mostra como que ele vai usar, qual a importância, qual a relevância dele na manutenção daquilo, tá? O quarto passo, ele envolve a comunicação interna e externa. Esse é um item, esse é um capítulo da norma, está lá no capítulo 7 da ISO 14001, e ele é de extrema importância para a empresa. Então, se a sua empresa ela não tem hoje uma sistemática de comunicação, tanto interna quanto externa, então, estruture essa sistemática. Divulgue, né? Faça essa divulgação externa da norma e crie essa sistemática de comunicação. Use os diversos meios que a gente tem dentro aí de uma empresa, e-mails, conscientização por TVs. Crie a sistemática de acordo com a sua realidade, mas não deixe de criar, porque isso é um item, inclusive, que você vai precisar mostrar o atendimento, tá? O quinto passo, ele é um diagnóstico inicial. E olha onde está o diagnóstico inicial, pessoal. Ele está lá no quinto passo, porque antes de eu fazer isso tudo, eu preciso lá do meu engajamento, tá? Então, não se esqueçam disso, não pulem etapas, não comecem fazendo inicialmente esse diagnóstico inicial. Comece engajando a sua equipe, comece engajando a sua organização. E aí, quando a gente chega no quinto passo, a gente faz um mapeamento de todos os nossos processos, faz um mapeamento dos requisitos que eu preciso e do que eu tenho hoje, né? O que eu preciso e o que eu tenho, e o que eu preciso fazer para atender. Então, faça esse diagnóstico de uma maneira bem minuciosa, porque quanto mais minucioso você conhecer, quanto mais profundamente você conhecer os seus processos, você tiver feito esse mapeamento, mais fácil vai ser para você a implementação da norma, tá? Bom, o sexto passo é estruturar a equipe de implementação, né? É claro que, como eu disse, toda a organização está engajada, mas a gente precisa de uma equipe que esteja à frente dessa implementação. Então, estabeleça essa equipe, e essa equipe pode ser multidisciplinar, inclusive, né? Você vai precisar, inclusive, né, dessa multidisciplinariedade da equipe. Então, estabeleça a equipe já capacitada, já engajada, né? E essa equipe vai ser também essencial para manter o engajamento aí. Tá joia?
Bom, o 7º passo continua na nossa equipe de implementação, né? Que vai garantir aí que os requisitos da nossa norma estejam de acordo. Então, na sua equipe de implementação, você vai ter que colocar aí, você vai ter que capacitar pessoas para que sejam auditores internos, para já ir fazendo essa verificação do atendimento à sua norma, né? Então, caso você acredite que internamente vocês não tenham o know-how suficiente para fazer isso, contrate uma empresa especializada, né? Conte com a ajuda desses profissionais experientes. A experiência ela é essencial, porque às vezes só da gente ler a norma e tentar implementar, é possível? Claro que é possível. Mas quando você tem a orientação de pessoas experientes já em implementação, a gente acaba vendo algumas, vamos dizer assim, algumas facilidades, algumas maneiras que às vezes a gente, né, iria por um caminho de pedras, às vezes a gente vê, pô, se eu for por aqui vai ser melhor, vai ser mais robusto. Então, conte com ajuda especializada, tá, pessoal? Bom, e dentro aí de todos os passos, né, que a gente falou, agora a gente vai compartilhar conhecimento com pessoas que já fizeram a implementação, que já tem na sua empresa a ISO 14000 implementada, que ajudam a manter, né? E aí eu passo a palavra ao Fabrício, que vai fazer essa intermediação aí para a gente poder ter esse compartilhamento de conhecimento. Seu áudio está desligado, Fabrício. Tá saindo agora? Normal? Perfeito? Tá ótimo, obrigado. Agora sim. Dentro do nosso evento, eu acho que um dos pontos principais que nós temos é essa parte de compartilhar o conhecimento. E, com muito prazer, a gente está convidando 2 pessoas que vão participar e compartilhar o conhecimento de toda a parte, tanto do início da implementação do processo, todas as dificuldades que tiveram, quais são os principais pontos de atenção, enfim, alguns conhecimentos específicos, tanto da parte de implementação do sistema de gestão da 14001. Então, na nossa mesa redonda, a gente recebe a Mirela Siqueira. Obrigado, Mirela, pela participação. Boa noite, obrigada. A Mirela, ela é especialista em implementação de sistema de gestão da parte de ISO 14001, tem grande experiência, muita expertise nessa parte de gestão ambiental, e ela trabalha numa indústria da qual tem toda a implementação de um processo robusto da ISO 14001. E o outro convidado que nós temos o prazer de compartilhar, dele poder compartilhar conosco o conhecimento, é o Luciano Marques, que é gerente QSMS. Então, pessoal, o Luciano está só com um probleminha no áudio, Talcita. Ele me falou aqui agora, ele não está conseguindo ativar o áudio dele. Então, ele vai reiniciar e vai tentar voltar, tá? Enquanto isso, a gente vai falando com a Mirela, né, Mirela? Bom, sim. Mirela, obrigado pela sua participação e a gente queria um pouquinho, né, que você compartilhasse essa grande expertise que você tem da parte do sistema de gestão ambiental, né? E quais foram, na sua visão como especialista, quais foram as principais vantagens para a sua organização, para a empresa da qual você trabalha, com a implementação ou manutenção da ISO 14001? Ok. Boa noite a todos. Obrigado, Fabrício, pelo convite. Bem, eu trabalho nessa empresa já há bastante tempo, né? Vai fazer 20 anos que eu trabalho nessa empresa. Porém, eu tenho experiência unicamente nessa empresa, então eu vou trazer a minha visão do que eu vejo aí no dia a dia, desde a implementação, que eu estou lá nessa empresa desde a implementação. E assim, o que eu vejo de vantagem, Fabrício, no primeiro momento, quando alguém me pergunta por que implementar uma norma ISO 14001? As pessoas sempre têm a visão de que se implanta a 14001 para controlar requisito legal, né? E a norma ISO 14001 não é só para isso. Obviamente que ela te dá ferramentas e te dá muito suporte para você conseguir
atender aí, né, eu vi uma parte da Débora comentando a questão do arcabouço de legislação que a gente tem no Brasil, né, e a ambiental está nesse pacote. Então, realmente, ela te dá suporte para isso, mas não é a única vantagem de uma implementação de uma norma ISO 14001. E aí, quando me vem à mente, por que pensar nas vantagens, né? E aí me remete à ideia da política ambiental, né? A política ambiental da empresa, ela tem os engajamentos, que são, obviamente, o que a alta direção define ali e o que a alta direção vai se engajar de evoluir o sistema, e eu consigo associar aí as vantagens aos pilares da política ambiental da empresa, né? Que está, obviamente, o primeiro item ali é buscar o atendimento da legislação, né? Obviamente, é um dos motivos principais. Porém, ele também traz a questão do engajamento com a melhoria contínua, né? Com a melhoria que a norma chama de desempenho ambiental. E aí, a questão da melhoria do desempenho ambiental traz uma série de vantagens, né? Uma vez que você identifica seus aspectos ambientais e você planifica, você engaja ações para reduzir aqueles aspectos ambientais, você tem aí uma enorme de uma vantagem, né? Porque você vai reduzir a geração de resíduos do seu processo, né? Você vai ter ferramentas para te auxiliar nessa redução do consumo de água, das emissões atmosféricas, do incômodo a partes interessadas, né? A vizinhança, a comunidade, enfim. Quando você olha aí a questão da melhoria do desempenho ambiental, eu vejo também uma forte vantagem na implementação, né? Porque você sistematiza como buscar e como alcançar a melhoria do desempenho ambiental, né? E eu vejo também como uma grande e uma importante vantagem. E, obviamente, quando você busca a melhoria do desempenho ambiental, você reduz os riscos do terceiro pilar da política ambiental da empresa, que é prevenir a poluição, né? Você não permitir que a poluição ocorra. Uma vez que você reduz seus aspectos ambientais, né, a geração de resíduos, água, emissões, você está reduzindo os impactos para o meio. E aí você está diminuindo riscos de multa, riscos de trazer dano para a imagem do negócio, de incomodar partes interessadas, você está reduzindo aí os riscos para o business, né, os riscos para o negócio. Então, assim, se eu pudesse sintetizar 3 vantagens da implementação numa ISO 14001, eu sintetizaria na questão do atendimento da regulamentação, na melhoria do desempenho ambiental, e isso trazendo a redução dos riscos de poluição. Ótimo, Mirela. Muito boa visão, e principalmente tira um pouco, né, Débora, dessa parte que vocês comentaram de simplesmente a gente achar que o atendimento a implementação da ISO avalia única e exclusivamente com o atendimento de requisitos legais. Verdade, a Mirella foi perfeita aí na colocação que ela fez, e tudo isso que ela falou, né, acaba incidindo na redução dos custos que a gente falou lá atrás, né. Quando a gente reduz resíduo, quando a gente consegue controlar as nossas emissões, né, sejam elas atmosféricas, de efluente, a gente está contribuindo para a redução de custo, né. Então, é muito legal poder ter essa contribuição de uma pessoa que está há 20 anos aí participando disso, né, que participou da implementação. Muito obrigada, Mirella, pela sua contribuição. Imagina. E essa parte de, principalmente, questão de custos, né, a gente conseguir ter uma visão diferenciada de que realmente a implementação da ISO, ela deixa de ser algo burocrático para realmente agregar valor à organização e gerar retorno financeiro mesmo, né? Com certeza. Para a organização, e a gente conseguir comprovar através de indicadores, de KPIs, dos quais a gente faz esse mapeamento e essa identificação durante o processo de implementação da ISO, né? Tanto a implementação quanto a implementação. A gente só está aguardando... É muito legal que ela falou da política também ambiental, né? Porque para muitas pessoas a política ambiental, às vezes, fica só no papel, né? Então, assim, quando você entende que a política ambiental vai ser ali o seu norte, o norte para o seu sistema de gestão, os seus objetivos vão estar alinhados com o que você determinou na sua política, eu entendo que o sistema de gestão, ele decorre de outra maneira, né? Muitas empresas, às vezes, acabam fazendo a política para gringo ver, né? E fica só no papel. Então, é muito legal ver essa tua percepção
de falar da política, né? De falar que a política é tão essencial, esse norte aí, né, para o sistema de gestão. Muito Sim, legal. com certeza. É ela que traz mesmo essa visão estratégica, né? É ela que vai direcionar ali toda a estratégia relacionada ao assunto. Exatamente. Sim, com certeza. Nilson, acho que um dos pontos, né? Eu acho que é um outro ponto que a gente pode compartilhar o conhecimento até a gente aguardar é a questão dos principais pontos de atenção. E aí a gente queria também pedir uma ajuda de mostrar para todo mundo quais foram os principais pontos de atenção que você identificou durante esses 20 anos aí de experiência, tanto durante a fase de implementação ou principalmente, né, a fase de monitoramento e de certificação. Bem, eu costumo dizer que quando você tem um sistema de gestão ambiental, é aquilo que a Débora comentou, né? A política ambiental ela vai descrever ali os principais engajamentos. Então, é a partir dali que as ações têm que desenrolar para a gente conseguir alcançar aí o que a gente almeja, né? Quando você tem limitação de recursos, eu acho que é onde você tem realmente os maiores riscos, né? Porque, você imagina, né? A empresa tem que investir para aumentar a capacidade de produção de um processo e a parte ambiental tem que disputar investimento com essa necessidade de aumento de capacidade de produção para poder implementar suas melhorias, as suas necessidades de evolução. Então, assim, o que eu mais vejo como risco, né, tanto na fase de implementação como no desenrolado do sistema, na vida rotineira, é a atenção com relação a essa questão dos recursos. Né, porque a gente, em momento de crise, então, né, como a gente está vivendo agora, é mais complexo essa questão ainda. Então, a questão da política ela é importante porque relembra a alta direção que, olha, você tem esses engajamentos aqui e a gente tem que, né, trabalhar para conquistá-los. Em contrapartida, você tem toda uma necessidade de direcionamento de recursos que a direção também tem outras prioridades, né, de segurança, de capacidade de produção, enfim. Então, o que eu vejo como maior risco é essa questão, né, de conseguir balancear as demandas por recurso e fazer essa distribuição da melhor maneira possível, né, e aí precisa realmente de um planejamento estratégico muito forte e de um engajamento muito forte da direção para que isso consiga evoluir bem, né, e trazer os resultados esperados. E principalmente apresentar quais são os recursos necessários e a gente conseguir demonstrar quais são os retornos financeiros que pode estar gerando em relação à solicitação desses recursos, né? E os riscos, né, Fabrício? Os riscos, inclusive, né? Por exemplo, quando você fala que você precisa de um investimento, que você tem que adequar um sistema, porque ele pode daqui a pouco trazer um risco de ocasionar uma poluição, a alta direção tem que estar muito bem calçada e muito bem informada dos riscos que isso pode gerar, de multa, né, de fiscalização, de uma série de coisas que às vezes no dia a dia parece, mas é difícil de ocorrer, mas não, a gente vê casos e casos aí de empresas que, né, que têm processos fechados, multas importantes, que às vezes até dificulta o próprio a continuidade do negócio, né? Então, eu acho que, assim, a questão principal de atenção é a pessoa que está lidando ali com o sistema de gestão ambiental, conseguir envolver a direção nisso, reportar os riscos e conseguir fazer essa balança funcionar bem. Ótimo. Algum comentário, Débora? Fica à vontade. Não, é isso aí, excelente. E quando a gente trabalha dessa forma, né, que a Mirella expôs aí, a gente consegue mostrar realmente a relevância de se ter um sistema de gestão, né? E aí a gente não é visto só como um setor, vamos dizer assim, uma burocracia, né? Não, a gente é visto realmente como um setor que pode trazer melhorias para a empresa e não só na parte aí de custos, né? Eu acho que essa mitigação de riscos, ela é assim, realmente muito, muito relevante, né? Porque é essencial para a continuidade da empresa. É interessante que essa versão 2015 da norma,
ela trouxe nessa questão da análise dos riscos de maneira muito forte, né? Muito diferente do que era a versão anterior. A versão anterior não trazia essa questão da gestão sobre os riscos tão forte como a versão 2015 trouxe. E eu acho que ela veio para contribuir muito com essa questão de se analisar os riscos e se tratar os riscos. Né? E isso é extremamente importante para o sistema. E principalmente ter um bom mapeamento desses riscos, né? Os riscos e oportunidades, tanto dos riscos internos quanto externos. Exatamente. A gente tem aí riscos externos que acabam impactando a organização. Então, é muito bom esse mapeamento que vocês comentaram e eficaz, né? Exatamente. E aí, aproveitando essa parte de riscos, né? E aí entra um assunto que eu acho super interessante. E eu sei que você é muito boa nisso, tá, Mirella? Dessa parte de KPIs, dos indicadores. E compartilha um pouquinho da sua visão de como que que a organização, como que a equipe ambiental que está responsável na linha da implementação ou manutenção da ISO 14001, como identificar bons KPIs, bons indicadores, que eles vão agregar valor para a organização. Porque uma coisa é a gente identificar KPIs dos quais se você simplesmente está definindo para você apresentar durante uma auditoria. Mas não é o objetivo. O objetivo é realmente identificar KPIs que vão agregar valor para a organização e que a gente vai conseguir demonstrar o resultado do sistema de gestão. Sim. Bem, eu entendo, obviamente, que a parte de KPIs, ela tem que ser uma demonstração dos resultados dos seus aspectos ambientais. Né? E aí isso vai variar de empresa a empresa, né? De maneira geral, cada processo tem aí seus principais aspectos, né? Mas baseando-se aí na boa gestão sobre os aspectos ambientais, a gente consegue implementar importantes KPIs que vão demonstrar a melhoria do desempenho ambiental do seu sistema. De maneira geral, os aspectos ambientais, eles são, assim, as empresas têm sempre os mesmos aspectos ambientais, né? Você vai ter geração de resíduos, você vai ter consumo de recursos naturais, você vai ter emissões atmosféricas, você vai ter emissão de ruído. De maneira geral, os aspectos são os mesmos, né? Incidem muito mais fortemente, às vezes, num processo ou em outro, mas, de maneira geral, eles não fogem muito disso. E, óbvio, você tem que analisar lá seus aspectos ambientais para poder fazer essa boa correlação. O que eu acho interessante trazer como experiência é uma modificação recente que nós fizemos na empresa, e aí eu estou falando de uma empresa, né, multinacional, com muitas plantas no mundo, e uma coisa que eu pude ver que foi muito interessante ao invés de ficar trabalhando isoladamente com esses KPIs, né, o meu resultado de resíduos, o meu resultado de água, o meu resultado de emissões, foi criado um KPI que tem um resultado único para todos esses indicadores. Até posso dizer o nome dele, é Green Factory, o nome dele, um nome interessante, né, que foi aplicado. Mas o mais interessante dele é que a gente consegue se comparar, né? Em vez de ficar olhando 15 indicadores ambientais, você tem um único resultado, e aí se você quer comparar sua planta do Brasil com a da Argentina, com a da França, com a não sei onde, você usa um único resultado. Então, isso é comum, tem bastante empresas que usam esse método, a gente não usava, a gente implementou isso ano passado. E eu achei que foi bastante interessante porque você começa, de maneira mais fácil, a se comparar com resultados, né, de desempenho. Então, por exemplo, se eu pego um resultado da Fábrica do Brasil, ela tem um KPI, um resultado total, né, um indicador que está próximo, por exemplo, de uma empresa que está aqui na Argentina, consigo, né, de repente, avaliar e usar o que eles estão fazendo de melhoria e conseguir trazer essas melhorias como boa prática, por exemplo, para o meu processo aqui. Então, você começa a se comparar, fica mais fácil essa comparação. E aí, a gente, obviamente, relaciona isso também à questão de implementação de boas práticas, né? O que outras empresas fazem que estão fazendo melhorar os seus processos, que estão fazendo diminuir o seu resultado do indicador, né? A sua pontuação está conseguindo ser mais performante, o que ela está fazendo ali de boa prática, e eu vou buscar com essa empresa, com essa unidade, as boas práticas que ela está aplicando e buscar e estudar isso para implementação na empresa. Então, acho que os KPIs, de maneira geral, eles estão muito relacionados aos aspectos ambientais
quando você sintetiza isso num resultado único, facilita a comparação, ainda mais quando você tem muitas unidades mundo afora, né? Isso facilita bastante. Então, acho que, de maneira geral, para falar de KPIs, seria isso. É interessante isso, né, Débora? Muito, e acho que inclusive facilita de você ver aonde que é mais importante de se atuar, né? Porque claro, não adianta a gente ter 15 KPIs isoladamente, que no final das contas não te trazem melhoria nenhuma, né? Você só vai acompanhando ali e nada é feito. Então, com certeza é muito interessante e acaba trazendo esse foco, né? Aonde eu tenho que focar aqui para eu poder melhorar, para eu poder chegar no meu objetivo geral aqui, né? Nesse meu coeficiente geral ambiental. Muito, muito interessante mesmo. sim, sim. Esse compartilhamento dessas informações mesmo, através das boas práticas, é super bacana, porque você aproveita a melhor prática de cada organização. Com certeza. Que aí gera um resultado. Acho que esse compartilhamento de informações, de boas práticas, né? Muito rico, né? É muito rico, muito legal a gente ter a oportunidade de ter acesso a esse tipo de informação, né? É muito rico mesmo. Sim. E por isso eu te agradecer, Mirela, por você ter participado aqui do evento, podido compartilhar. Com certeza. Um pouquinho da grande experiência que você possui aí. E obrigado mesmo pelas participações. Quando surgiu a ideia da gente fazer, inclusive, uma mesa redonda, o primeiro nome que surgiu foi o seu. Uma maravilhosa. Sim. Fabrício, assustei, Fabrício. Gente, muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição aí quando vocês precisarem. Tá, Joia. Obrigado pela participação. Obrigada mesmo. Obrigada a O vocês. Luciano realmente teve problemas aí de conexão, Fabrício, e ele não vai conseguir. Ele tentou, ele me mandou fotos aqui, ele realmente não está conseguindo abrir o áudio dele, pediu desculpas, mas realmente não vai conseguir aí participar com a gente. Ele também está mandando para mim aqui, a gente tentando, mas a gente sabe que essa tecnologia acaba acontecendo, né? Sim. Mas obrigado também, Luciano, pelo seu engajamento aí de poder participar do nosso evento. Com certeza, eu tenho plena certeza absoluta que iria agregar bastante conhecimento e obrigado mesmo pelo esse engajamento. Mirela, não, desculpa, Débora. Agora voltou do seu, Débora. Então, pessoal, bom, vou aproveitar a oportunidade aí já, né? Hoje a gente teve aí um primeiro contato aí relacionado a esse assunto. E aproveito já para convidar todos vocês que estão aqui hoje, né? A gente vai ter aí do dia 26 ao dia 29, teremos muito mais tempo aí, né? A gente vai ter um curso de interpretação e implementação da 14001 na versão 2015. Ele está sendo oferecido pela Engetec, né? E eu fui convidada aí, muito honrada por isso, de estar dividindo isso com vocês. Então, quem tiver aí interesse, procura aí, entra em contato com a Engetec, né? Que realmente é uma oportunidade bem legal da gente se capacitar. Então, eu digo aí, os 42% que lá no início, né? Falaram que estão aí se capacitando para retornar ao mercado de trabalho, sem dúvida essa é uma oportunidade de ouro para a gente poder minuciar a norma, né? Mostrar aí realmente item a item, passo a passo, capítulo a capítulo, o que eu preciso ter, o que eu não preciso ter, o que é informação documentada, o que não é informação documentada, né? Então vai ser bem legal. E eu espero vocês do dia 26 ao dia 29 aí, para a gente poder dividir isso tudo. Bom, só fazer um compartilhamento com esse da informação também. Volta um slide, por favor, Débora. Sim. Isso. E aí, só para a gente reforçar, essa parte do curso vai ser bem interessante, como a Débora comentou. A gente vai ter realmente 16 horas de curso, onde a gente vai passar desde o contexto da organização até chegando no processo de melhoria contínua. Aqui a gente conseguiu compartilhar um pouco do conhecimento, ter uma visão global, mas realmente nesse curso a gente vai conseguir detalhar especificamente cada linha da ISO e principalmente eu acho interessante o que a Débora traz na pegada desse curso é aquela parte que você fala muito da parte
de vivência, não é só Sim. de leitura de E a norma. gente vai ter, inclusive, muita parte prática, tá, pessoal? Muitos exercícios para a gente fazer juntos aí, para que todas as dúvidas realmente sejam sanadas, né? E que para que a gente consiga, através desse curso, ajudar você na implementação da 14.001 aí na sua empresa, né? Então, realmente não é um curso... nós não vamos só ler a norma, tá, pessoal? A gente vai realmente trabalhar a norma, a gente vai minuciar a norma, a gente vai fazer exercício em cima do que a norma pede, a gente vai trazer cases para a gente poder trabalhar. Então, vai ser realmente muito rico, tá? A gente está preparando com muito carinho aí e com muito engajamento aí para que seja um curso excelente para todos os participantes. Perfeito. Tem algumas pessoas que estão perguntando aqui no chat, Débora, com relação à questão de valor. Pessoal, depois a equipe nossa vai estar entrando em contato com vocês para estar passando melhores informações e esclarecendo sem compromisso algum, tá bom? Isso aí, pessoal. Entre em contato aí com a Ingetec, tá? Bom, vou começar agradecendo, né? Então, obrigada a todo mundo que participou, tá, pessoal? Mas o meu muito obrigado especial hoje vai para a Mirella por ter aceitado participar com a gente e pelo convite aí do Fabrício, né, por ter confiado, por ter acreditado aí, né, que eu poderia trazer essa experiência para vocês. Então, muito obrigada mesmo. E muito obrigada aí, achei a participação muito boa, né? A gente chegou a ficar aí com 17 pessoas na sala. Então, muito obrigada a todos que participaram, né? E a Ingetec é uma super parceira, né, para a gente. O Fabrício, ele é o diretor da Ingetec, e a Ingetec, ela tem uma capacitação absurda, assim, né? Ela tem um know-how muito grande para essa parte de sistemas de gestão no geral, né? Especialmente aí para a parte de meio ambiente e segurança. Então, a Ingetec é uma super parceira que eu só tenho a agradecer, uma gratidão extrema aí à Ingetec, né? E é isso. Muito obrigada mesmo. Passo a palavra para o Fabrício. Imagina. Eu que agradeço, Débora. Muito boa sua participação, mostrando uma visão geral para a gente de forma exemplar. Parabéns e obrigado pela contribuir esse conhecimento com todo mundo. Bom? Eu pessoal, que agradeço. Então tá ótimo. Obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.